Muito bem, este é o Conexão Futura ao vivo aqui na tela do seu canal Futura e também estamos lá na internet. Basta você acessar o nosso site que está aí para você, futura.org.br, o espaço na web para você saber tudo sobre a nossa programação e ainda conferir aqui durante as tardes o Conexão ao vivo. Bom, e desde o dia 3 de dezembro de 2014 está em vigor a Lei Antifumo, válida em todo o território nacional. Pelas novas regras, fica proibido o consumo de cigarro, cigarrilhas, charutos, cachimbos, narguilés e derivados de tabaco nos ambientes fechados de uso coletivo, como, por exemplo, nos bares, nos restaurantes, nas casas noturnas e nos ambientes de trabalho. A multa, em caso de descumprimento da lei, recai sobre o dono do estabelecimento comercial e varia entre R$2.000, chegando até R$1,5 milhão e até podendo levar à suspensão da licença de funcionamento. A Lei 12.546 existe desde o ano 2011, mas só foi regulamentada em agosto de 2014 e também proíbe os famosos fumódromos e também as propagandas de cigarro. Agora, o fumo é permitido apenas em ambientes abertos como ruas, calçadas, parques e nas residências privadas, é claro. Já existiam leis coibindo o tabagismo em 22 dos 26 estados brasileiros e em algum deles foi até registrada a redução dos índices de tabagismo entre a população. Passados agora 2 meses desde o início da vigência da nova legislação, no programa de hoje vamos discutir as repercussões dessa nova lei antifumo. Então, para essa conversa, recebemos aqui no estúdio a Mônica Andrés, que é vice-diretora da ONG Aliança de Controle do Tabagismo. E também conosco aqui está a Cristina Pérez, ela que é psicóloga e consultora da Fundação do Câncer. Você em casa, como sempre, também é nosso convidado, então aproveite aí para tirar todas as suas dúvidas, participe aqui da nossa conversa, mandando mensagens, comentários e opiniões para a gente. Pelas redes sociais, você tem 2 canais diretos de comunicação conosco, o primeiro deles eu coloco agora aí na tela para você, é o facebook.com/canal Futura Oficial. Você já encontra aqui esse post que você pode curtir, comentar ou compartilhar e deixar registrada aqui a sua questão. Também aí participe através do Twitter, marcando a sua dúvida, a sua participação com o perfil @canalfutura. Ou ainda aproveite o bom e velho telefone de qualquer parte do Brasil e ligue para a gente no 0 operadora 21 2273 5020, os números que estão aí na tela para você. Participe desde já, enquanto eu dou mais uma vez as boas-vindas às nossas entrevistadas. Bem-vindas as duas aqui no Conexão. Obrigada. Prazer tê-las novamente aqui no estúdio com a gente. Obrigada. Bom, eu falei aqui já há 2 meses, né, passando um pouquinho até mais de 2 meses de vigência dessa nova lei antifumo, agora unificando essa questão em nível nacional. De lá para cá, a gente já consegue fazer uma avaliação desde a aplicação da lei, Mônica? Olha, eu acredito que a lei está sendo bem implementada, né? As pessoas já tinham um conhecimento do tema, né? Porque alguns estados brasileiros já tinham adotado leis antifumo. Então, especialmente a questão da proibição do fumo em ambientes fechados, eu acho que ela é bem aceita pela população e com isso a gente tem um respeito importante a essa lei, né? E um apoio grande a essa medida. No que diz respeito à parte da propaganda, a gente nota que, infelizmente, a gente ainda vê propaganda de cigarro, né? Porque, na verdade, a lei proíbe a propaganda em ponto de venda através de cartazes e painéis, mas ela ainda permite a exibição. E isso nós ainda vemos, né, grandes mostruários com maços de cigarro, coisas às vezes chamativas, né, e coloridas e tudo mais. Então esse é um aspecto que talvez a gente ainda tenha que avançar. Mas no que diz respeito à questão da proibição do fumo em ambientes fechados, eu acho que nós já avançamos bastante, o Brasil tendo que se orgulhar nesse aspecto. Muito bom. Em relação à fiscalização, a gente sabe que muitas vezes no país o principal problema de uma lei ser aplicada é que haja fiscalização em cima dela. Então, essa fiscalização já tem acontecido? Cristina, como é que vocês percebem nesses primeiros 2 meses de aplicação da lei? Tem. A Vigilância Sanitária tem avançado na fiscalização dos ambientes livres de fumo no país. Agora, nosso país tem dimensões continentais. A gente precisa lembrar disso também, né? Um país muito grande, muito difícil de ser acompanhado muito de perto
essas questões. Mais um lado, como a Mônica falou, que é a questão da aceitação pela população. Então, a própria população também está consciente de que ela também tem que fiscalizar, ela também tem que reclamar se alguém estiver fumando no ambiente proibido. E isso tem acontecido de uma forma muito amigável, é o que a gente tem escutado dos relatos, e que isso também faz com que as pessoas que ainda persistem fumando deixem de fumar naquele ambiente, até porque ela não prejudica só as pessoas que estão ali consumindo, no caso num restaurante, por exemplo, prejudica também os profissionais daquele estabelecimento. Isso é importante a gente lembrar, que aquela pessoa ficaria exposta a essa fumaça um dia inteiro de trabalho. Então, essa lei tem sido bem aplicada, ela tem sido realmente cumprida, e o que a gente tem tido são relatos muito positivos das pessoas muito satisfeitas de agora poderem respirar livremente sem a fumaça. Muito bem, eu estou chamando você de casa aí para participar desde já do nosso programa. Várias participações já estão aqui aparecendo no meu computador, inclusive o Daniel Rosa aponta exatamente a questão da fiscalização. Obrigado, Daniel, pelo seu recado aqui no nosso Facebook. Ele diz que a lei de proibição de fumar em locais públicos deve contar aí com a fiscalização e sanção no caso de descumprimento. Ele pergunta, a lei antifumo terá eficácia, como nossas entrevistadas já apontaram, já está tendo, né, de certa forma. Agora fica essa dúvida na questão da fiscalização, como o Daniel aponta, se alguém percebe um fumante acendendo seu cigarro em um local público, para quem deve fazer essa denúncia, Mônica? Se é um local onde é proibido fumar, né, não é um local aberto, é um local fechado, ele pode, estando ali no momento, como o responsável é o dono do estabelecimento, ele pode, até no próprio momento em que ele percebe ali a violação da lei, comunicar ao responsável, né? Ou seja, o gerente do estabelecimento, o garçom, que seja. Exatamente, quem for responsável por aquele estabelecimento. Lembrando que a lei, se for aplicada e essa multa for ser feita em cima do dono ou responsável pelo estabelecimento. Então, ele é o principal interessado em zelar pelo espaço dele. Isso. Então, para uma ação imediata, pode ser, inclusive, ali para o dono ou para quem representa, né, o dono do estabelecimento. E também pode ser feita denúncia à vigilância sanitária estadual, né, do seu estado, municipal, ou até a Anvisa, que aí tem abrangência nacional. Tá? Muito bom, fica esse recado aí para você. Quero lembrar que em relação à saúde, segundo o Instituto Nacional do Câncer, o tabagismo mata 200 mil pessoas por ano no Brasil. O tipo de câncer que mais mata no país é o de pulmão e cerca de 90% dos casos, ou seja, de cada 10, 9 são ligados ao tabagismo. As estimativas do INCA para o ano passado, de 2014, é de que 27.330 novos casos de câncer de pulmão tenham sido registrados no país. E com essa questão em relação ao câncer de pulmão, eu pergunto aqui para as nossas entrevistadas o que coloca a questão do Irã Leão, aqui de Niterói. Obrigado, Irã, pela participação. Ele quer saber se com essa lei, se as pessoas vão parar de fumar ainda mais e se quem fumou por muitos anos, quando para, o corpo se recupera e volta ao normal? Ele pergunta aqui. É possível fazer essa comparação, Cristina? Com certeza, sim. O ambiente propício a não fumar estimula que pessoas que já fumam deixem de fumar e faz com que pessoas que não fumem, no caso os jovens, não comecem a fumar, porque aquilo já não é mais uma situação normal que a gente estava acostumado antigamente. A gente estava, inclusive, conversando sobre isso antes do programa. A gente via dentro do supermercado, dentro do shopping, dentro do salão de beleza, por exemplo, as pessoas fumando. Então, quando a gente começa a ter um ambiente mais propício a não fumar, isso aumenta muito a motivação das pessoas para deixarem de fumar. Isso aí não tem a menor dúvida. Com relação ao câncer de pulmão, o risco, no momento em que a pessoa para de fumar, para o câncer é em torno de 10 a 15 anos para ele ter um risco igual ao de uma pessoa que nunca fumou. Então, quanto mais tempo sem fumar, menor é o risco de desenvolver algum câncer relacionado ao cigarro. Agora, tem outros fatores que estão relacionados com a deixar de fumar que são muito imediatos. A pressão arterial volta ao normal em 24 horas, a circulação do sangue no corpo, ela volta ao normal em 36 horas. Você não encontra nicotina no corpo de uma pessoa que parou de fumar depois de 2 dias sem fumar. Então, tem algumas recuperações que são muito mais imediatas. A respiração melhora, a capacidade respiratória, você sobe 2 lances de escada, já não percebe que fica tão ofegante. Agora, no caso do câncer, ele demora um pouco mais, mas também é progressivo. É importante que permaneça sem fumar para alcançar os riscos, o risco igual de quem nunca fumou.
Você falava sobre os espaços onde era permitido fumar e eu fiquei lembrando aqui, hoje em dia, de vez em quando aparece um filme antigo ou uma cena de novela, um seriado gravado ali até meados da década de 90 e hoje em dia nos causa um estranhamento em ver as pessoas fumando em espaço fechado, mesmo na TV. Ontem mesmo passou um filme na TV que eu vi o cara fumando num espaço dentro de uma sala de controle de aviões, que hoje em dia seria, né, o cara não poderia nem pegar o cigarro, né? Então a questão da cultura vai mudando, então a partir desse momento em que a lei já proíbe que você fume no restaurante, ou mesmo na época que você saía numa balada e chegava em casa com aquele cheiro de cigarro no cabelo, na roupa, isso nem faz tanto tempo assim, mas já houve uma mudança, né, Mônica? Eu acho que a partir de agora, com essa restrição em qualquer local público no país, isso vai tornar a questão do não fumar ainda mais latente para as pessoas. Né? Isso. Eu acho que houve uma mudança grande, uma mudança significativa, principalmente nesse aspecto, né, na aceitação social do ato de fumar, né, do tabagismo. Se antes ele era muito glamorizado, né, e pelo contrário as pessoas queriam começar a fumar porque isso ia fazer com que eles parecessem mais sedutores ou mais bem-sucedidos, né? mais todo atraentes. Mocinho e mocinha fumava. Exatamente, era uma cinema. influência muito grande, né, da propaganda, do cinema, de várias coisas. Então, a gente vê hoje que houve essa mudança, as pessoas estão mais conscientes, né, a respeito dos males do tabagismo e isso fez com que diminuísse a aceitação social do cigarro, né, de forma que hoje a gente até estranha quando alguém fuma num ambiente fechado, né, e até o próprio fumante, eu acho que tem acompanhado essa mudança e mesmo pessoas que ainda não conseguiram deixar de fumar apoiam a lei, porque entendem, né, o valor, a necessidade disso, né, e o benefício que traz não só para as outras pessoas quanto para eles próprios. Né? E de fato o próprio fumante acaba mudando a sua postura sabendo, né, que, enfim, pode incomodar a fumaça, ele quer continuar fumando, é um direito dele, agora vai estar num espaço em que não incomode os outros. Então, cada um respeitando aí o seu espaço para que todos consigam conviver de uma forma mais harmônica, mesmo sabendo que, enfim, o cigarro, assim como outras drogas, pode causar problemas para a saúde. Eu vou aproveitar agora e já colocar para você na tela o site do Instituto Nacional do Câncer, onde você pode encontrar as informações aí, que a gente já divulgou algumas em relação ao câncer no Brasil. Então aqui tem várias informações de campanhas, de como você pode ter acesso a tratamentos na cidade em que você está. E aqui, entre eles, câncer de boca também pode ser provocado pelo cigarro, de esôfago e o de pulmão, principalmente. Então acesse aí o inca.gov.br. E ainda, segundo dados do INCA de 2012, o tabagismo passível... Olha eu aqui trocando as palavras. Tabagismo passivo, ou seja, aquele de você não fuma, mas recebe a fumaça. Tabagismo passivo é responsável por 7 mortes por dia no país, em uma pesquisa que considera apenas a exposição passiva ao cigarro em casa. Ou seja, nesses casos, imagino eu que as crianças sejam as mais prejudicadas, né, Cristina? Com certeza, as crianças são as mais prejudicadas no sentido de aspirar essa fumaça, né, do cigarro ou de alguma pessoa, de um parente, né, pai, familiar. E um outro fator importante, Cristiano, é o quanto isso serve de exemplo para a criança também, que é um ponto muito importante que os pais, os parentes têm que se preocupar, no caso dos professores, as pessoas que são modelos de comportamento, como atores, atletas. Isso influencia muito para que uma criança ache normal começar a fumar. Se ele tem um ambiente que a pessoa fuma em qualquer lugar, não é questão de fumar ou não fumar, como você disse. Ele continua tendo o direito de fumar. Agora, ele não pode expor as pessoas que estão convivendo com ele a essa fumaça e também tem que se preocupar em ser um exemplo positivo para as crianças que estão aí no dia de amanhã e que vão achar isso uma coisa natural. Não é normal fumar, como a gente falou. Antigamente, as propagandas induziam a isso. O esporte estava relacionado com o cigarro. Tem propagandas antigas que relacionavam o Papai Noel ao cigarro, entendeu? Hoje é inimaginável uma situação dessa, mas a gente precisa ainda avançar no sentido de proteger, não só para que eles não respirem essa fumaça, mas para que eles também não entendam que isso é um ato normal e que deve ser seguido por eles. Mesmo filmes antigos mostravam professores fumando, seja cigarro ou charuto dentro da sala de aula, então, como dissemos aqui, o fumante ainda tem o direito de fumar, enfim, uma questão se ele quer continuar fumando, o problema é dele. Agora a questão de assumir a responsabilidade dos seus atos, essa consciência que tem aumentado, né, Mônica? Isso.
Inclusive você estava lembrando aí dos atores e tudo, e eu estava me lembrando também, recentemente eu assisti um vídeo falando sobre a época também dos festivais no Brasil, e os apresentadores também fumavam, né? Então é algo que hoje realmente nos causa um grande estranhamento, mas com certeza acho que essa mudança é algo que nós temos observado muito claramente, né? Das pessoas estarem realmente mais conscientes, e eu acho que é graças a isso que nós temos observado também uma redução do tabagismo no Brasil, uma redução significativa nos últimos 20 anos, especialmente, né? Eu acho que é fruto de todas essas iniciativas, né, de campanhas, de leis que foram sendo adotadas ao longo do tempo e que acabaram resultando aí numa melhora, né, do impacto do tabagismo na saúde da população, numa diminuição do número de fumantes, o que é muito bom. Olha só, tem muita participação chegando para a gente aqui, o pessoal está cheio de dúvidas, então vamos esclarecê-las aí. Se você em casa tem dúvidas também, mande para o nosso Facebook, para o Twitter ou para o telefone. Eu aproveito agora para registrar a participação da Lorena pelo Twitter. Obrigado, Lorena, por acompanhar a Conexão Futura. E ela pergunta em relação à fiscalização nos pontos de ônibus. É uma dúvida que muita gente tem. Afinal de contas, o ponto de ônibus é um espaço aberto, mas tem ali um telhado, né, coberto. E aí, é um espaço privado ou não é? Caberia uma multa num espaço num ponto de ônibus, Mônica? Ou Cristina, quem quiser responder. Sim, de acordo com a lei atual, sim. Né? Qualquer espaço, inclusive que seja semi-fechado, como às vezes um ponto de ônibus que tem um toldo, às vezes tem uma lateral fechada também, é considerado um local onde não se pode fumar. Né? É claro que aí, como a Cristina falou, a fiscalização é mais difícil, né? Porque porque essa multa incidiria sobre quem? Sobre a prefeitura, que responde pelo ponto de ônibus? Pois é. Eu acho que é uma questão, né? Exatamente, é uma questão difícil. Eu acho que por isso que a conscientização que vem junto, né, com a aplicação da lei, ela é fundamental, né? Porque daí não só as pessoas que são responsáveis por aquele ambiente podem atuar, mas o próprio fumante acho que tem essa consciência. Então, esse é um dos pontos que as pessoas podem vir a denunciar para os órgãos competentes, mas nós sabemos que vai ser difícil a questão da fiscalização em cada um desses locais, né? Mas acho que quanto mais se disseminar o que pode, o que não pode, quanto mais o próprio Ministério da Saúde também oferecer essas informações para a população, com o tempo, né, a gente vai, assim como a gente vem observando, ganhando uma consciência maior e esses problemas vão sendo reduzidos. Né? Muito bem, aqui tem o registro da participação da Raquel também pelo Twitter. Obrigado, Raquel. Sobre o ponto que a gente abordava antes, ela disse que muitas pessoas simplesmente desconhecem o risco de ser um fumante passivo. Quando ela era criança, nem se usava essa expressão e ela, enfim, acabava aí sendo exposta pelos adultos à fumaça do cigarro. Imagino que muita gente que está assistindo a gente se identifica também com essa situação. Uma outra questão importante aqui levantada pelo nosso espectador, o Roberto, você falou em relação ao Ministério da Saúde expor as informações, a gente sabe também existem formas de tratamento, né, para quem quiser deixar o cigarro. E ele pergunta se em algum caso seria viável internação de alguém por vício em tabaco, assim como é feito com outras drogas. Existe essa opção pelo SUS, vocês conhecem? Não, pelo SUS não. O que hoje o Ministério da Saúde disponibiliza é o tratamento da pessoa que quer deixar de fumar dentro das unidades de saúde do SUS. Então basta procurar um posto de saúde de atendimento básico. Atualmente, assim, tem unidades que foram cadastradas, que tem profissionais que foram capacitados para fazer esse tratamento, e aí o que a gente recomenda é que as pessoas entrem em contato com a Secretaria Municipal de Saúde, que tem a listagem dessas unidades que oferecem tratamento. Mas é importante lembrar também que nas próprias carteiras de cigarros, nos maços de cigarros, tem um número 136, que é do Ministério da Saúde. É o Disque Saúde do Ministério. Exatamente, e que oferece tratamento para deixar de fumar, apoio para cessação através do telefone. Tem pessoas que foram capacitadas para dar esse apoio no momento da parada de fumar, assim como no momento que a pessoa está sem fumar, mas às vezes está com uma vontade de fumar, está com fissura, está enfrentando alguma dificuldade de permanecer sem fumar, eles dão dicas e apoiam essa pessoa no processo de cessação. Muito bacana. Registrando a questão ainda da saúde, anualmente o Sistema Único de Saúde, o nosso SUS, gasta mais de 19 milhões de reais por ano com o diagnóstico e tratamento das doenças
causadas pelo tabagismo passivo, enquanto a Previdência Social gasta em mais de 18 milhões de reais por ano com pensões e benefícios relacionados ao problema, ou seja, muito além do problema da saúde individual, tem a questão aí da Previdência, que a gente discute tanto, da necessidade de uma reforma no país. Então, o problema é muito mais grave e complexo do que simplesmente, né, a vontade de cada um dos cidadãos brasileiros parar de fumar ou não, né, Mônica? Sim. Tem esse impacto econômico, né, que eu acho que é bem significativo, né? Então, quando as pessoas às vezes pensam, mas a indústria do tabaco também paga impostos, traz gera empregos, rendimentos, exatamente. Na verdade, o custo, né, se a gente for analisar para a saúde, é muito maior do que aquilo que o país arrecada com esse tipo de produto. Então, é importante ter isso em mente. E eu acho que não só o impacto econômico, mas também o impacto, por exemplo, no meio ambiente, né? Então, toda a questão do descarte, por exemplo, das bitucas, né? Que às vezes aqui no Rio de Janeiro, por exemplo, né, com os mares, então é uma fonte de contaminação, às vezes, para os animais marítimos e para as praias. Quer dizer, então, tem uma série de impactos que vão além da questão da saúde, que são importantes também. Muito bacana. Até mesmo um impacto que eu acho que é importante, Cristiano, a gente falar que as doenças relacionadas ao tabaco, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, câncer de pulmão, como você falou, de esôfago, de boca, doenças cardiorrespiratórias que são ocasionadas pelo cigarro, são doenças muito graves e de um grande sofrimento, não só para a pessoa que adoece, mas para a família inteira. Então também tem esse desgaste, também tem esse impacto que é importante a gente dizer, impacto também na renda das pessoas, não só por adoecerem muitas vezes um chefe de família, um pai de família, uma pessoa que provém, né, a família na questão financeira, mas também o gasto com o cigarro, né? O cigarro, na verdade, ele não tem nada positivo, diferente de algumas outras substâncias que a gente ainda encontra, como no caso o vinho, né, que as pessoas falam de um fator protetor, quando utilizado em pequenas quantidades. Tomar aquela taça de vinho diária poderia ajudar, de certa forma, aí o cigarro, além de todo esse gasto para o governo, né, para o país, a gente está falando do sofrimento no adoecimento, né, tem um gasto financeiro da própria família, que existem pesquisas que identificaram que a família acaba deixando de comprar alimentos, muitas vezes, para comprar o cigarro, porque a gente está falando de uma dependência química. A gente não está falando de uma escolha, a gente não está falando de um hábito, a gente está falando de uma doença que se estabelece e que precisa realmente daquela droga, no caso é a nicotina. Então, isso também tem que ser levado em conta, isso também é um fator muito favorável na hora que a pessoa pensa em deixar de fumar. Muito bom. Deixa eu registrar também para você de casa o site onde você pode ter outras informações sobre tratamento do câncer, que é cancer.org.br, a Fundação do Câncer, com você pela vida, que inclusive já tem o destaque da lei antifumo, que agora é nacional. Aqui você consegue ter essa informação sobre a lei antifumo e outras formas aí também de como ajudar a fundação. Deixa eu aproveitar e registrar aqui, já que acabei de mencionar que a lei é nacional, tem a participação que chegou para a gente aqui do Dagma Uchoa, lá pelo Facebook. Obrigado, Dagma, pela participação, que disse o seguinte, que uma vez num pub em Imperatriz, lá no Maranhão, o pessoal do Maranhão acompanhando o Conexão Futura, disse que chamou o garçom e falou que havia gente fumando, que era proibido, e aí o gerente disse que a lei não valia no estado do Maranhão, e simplesmente Dagma fez aqui uma bela ação de pagar sua conta e nunca mais voltar nesse espaço. Então, acho que provavelmente essa situação aconteceu antes da lei entrar em vigor, em dezembro do ano passado, né, muito recente ainda, mas fica esse apelo, né, assim como o Dagma, várias outras participações chegam para a gente aqui. Perdão, Dagma é uma mulher, estou recebendo a informação aqui. Dagma, querida, obrigado pela participação aqui. Esse exemplo, acho que cabe a cada um de nós também assumirmos essa responsabilidade, né? Sim. A fiscalização, todo mundo espera que venha um agente do poder público fiscalizar e multar. Acho que cada um de nós somos agentes, né? Todos nós somos agentes, Mônica e Cristina, para tentar reduzir esses índices de doença, de câncer no país e esse custo que acaba pesando no bolso de todos nós, né? Claro, claro. Acho que todos nós temos um papel, né? Acho que nesse aspecto e a gente tem aí algumas conquistas que são importantes, como a gente está discutindo aqui, mas a gente ainda tem que avançar em alguns pontos, né? Então, como eu disse no início do programa, né, a questão da propaganda, que a gente ainda tem visto, né, algumas ações de marketing de cigarro que também tem que ser denunciada se houver violação, né? Então, se a pessoa percebe que ainda existe propaganda na sua cidade ou nos lugares em que ela frequenta, ela também deve denunciar, né? Porque esse também é um aspecto importante, especialmente
para que jovens não se sintam atraídos a começar a fumar. Muito bem, a gente está aqui com 30 segundos para encerrar, só quero que a Cristina reforce de que existe tratamento. Quem quer deixar de fumar pode buscar junto ao Ministério da Saúde, aos postos de saúde, essa opção para deixar de fumar. Isso é super importante, porque assim, a gente está criando um ambiente muito favorável para deixar de fumar, né? A gente começa a criar limitações, começa a falar da importância de não se fumar, das consequências de se fumar, que são muito graves, e a gente estimula que as pessoas deixem de fumar. Então, hoje realmente tem disponível na rede pública de saúde, não acontece em todas as unidades, né, os centros de saúde, mas e tem identificado isso através das prefeituras de cada município. Então, se não tiver no seu bairro, basta buscar num bairro próximo ou na região central da sua cidade. Existe esse tratamento disponibilizado aí pelo Sistema Único de Saúde. A gente já estourou o tempo aqui, mas é um alerta importante. Mais uma vez agradeço as duas pela presença aqui nesse alerta tão importante. Obrigado, Mônica e Cristina, pela presença mais uma vez no Conexão. Obrigada. Você de casa, obrigado pela companhia de sempre. Te espero aqui de segunda a sexta ao vivo, 2h30 da tarde. Temos representações 00:30, 7h30 da manhã ou ainda a qualquer hora do dia e da noite no site do Canal Futura. Um abraço para você e até a próxima.